Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais Universitária Esportiva. Hoje, dia 8 de agosto. Do meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, ela, Messi da equipe do Universitária Esportiva, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje vamos deixar você por dentro das últimas notícias e curiosidades das Olimpíadas e todas as novidades dos esportes locais. E claro, a atualização dos resultados dos brasileiros que competiram hoje pela manhã e que estão competindo nesse momento nas Olimpíadas. E no Bola na Rede, claro, o resultado de ontem da 5ª Taça Brasil de Futsal Feminino. Mais um jogo e as meninas do IFP venceram mais uma vez. E infelizmente mais um jogo e as meninas do SD Ajax perderam mais uma vez. E hoje tem mais rodada. Ontem a gente teve também Série B, teve Brasil nas Olimpíadas e tá aí seleção masculina na final dos Jogos Olímpicos. E você vai acompanhar tudo já já. O Universitário Esportivo está no ar. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa. Duas maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta. Coxá. A ilusão da cor é sempre misto. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto. Rega Planta e Coxá. Na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações: 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E tá chegando a hora das novas gerações do judô piauiense entrarem no tatame. Tudo isso porque nesse final de semana tem os Jogos Escolares Piauienses. E a competição serve de seletiva para a etapa nacional. A disputa ocorre em duas categorias: de 12 a 14 anos, que não tem graduação mínima estabelecida para competir. A outra categoria vai de 15 a 17 anos. Aqui, para competir a etapa estadual, a graduação mínima para as meninas é de faixa azul e para os meninos é de faixa laranja. A competição do domingo serve como seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros e na categoria de 15 a 17 anos só participa da seletiva nacional as judocas a partir da faixa amarela e os judocas a partir da faixa verde. E atenção aos pais e professores, porque a inscrição dos judocas deverá acontecer amanhã. A pesagem dos atletas acontece no sábado, das 16 às 18 horas, no Círculo Militar. Todos os atletas deverão levar um documento de identificação. E vamos seguir porque em comemoração ao aniversário de Teresina já estão abertas as inscrições para a 6ª Maratona dos Deficientes Físicos Cadeirantes. A maratona acontece nas categorias masculina e feminina e as baterias são para cadeirantes com lesão medular, tetraplegia em cadeira motorizada e paralisia infantil. As inscrições estão sendo feitas pelo site www.mdfcadeirantes.net. Repetindo, www.mdfcadeirantes.net. E quem quiser mais informações pode ligar para o organizador do evento, Antônio Veras, no telefone 9440-3958. Reforçando mais uma vez, a 6ª Maratona dos Deficientes Físicos Cadeirantes acontece no dia 16 de agosto. A concentração é a partir das 6 horas da manhã na Caixa d'Água do Planalto Uruguai. E já que estamos falando nos paratletas que vão disputar a maratona, vamos falar do evento que está tão próximo quanto. O assunto agora é Paralimpíadas de Londres. E assim como no início das Olimpíadas, vamos trazer as principais novidades das equipes e as peculiaridades dos esportes paralímpicos dos Jogos. No nosso Momento Olímpico dessa semana, na sexta-feira, vamos fazer toda a contextualização das Paralimpíadas e conhecer nossas principais chances de medalha. Lembrando que faltam apenas 20 dias para o início das Paralimpíadas de Londres e as notícias do evento você acompanha aqui no Universitária Esportiva. E vamos lá, poucas pessoas sabem, vamos começar a falar agora de medalha. Vamos começar a falar de medalha porque poucas pessoas sabem, mas a medalha de ouro das Olimpíadas não é tão de ouro assim. A gente explica.
a composição da medalha de ouro dessas Olimpíadas é somente 1,34% de ouro. Outros 92,5% é prata e o restante é de cobre. Por isso, os atletas que ganharam a medalha de ouro não adianta querer derreter, pois eles não vão ganhar tanto quanto eles pensam. Mas os países dão um peso diferente a cada medalha de ouro conquistada por seus atletas e são esses valores que nós vamos falar agora. Vamos começar com a Rússia, a quinta colocada no quadro de medalhas, com 10 medalhas de ouro. O país paga o equivalente a R$270 mil por medalha de ouro. Na França, que está em sexto nas Olimpíadas com 8 medalhas douradas conquistadas, o valor é menor, é o equivalente a R$130 mil. No Japão, um pouquinho menos. Dos 2 ouros conquistados pelo país, equivalem a R$72 mil. O país é o 20º no quadro de medalha. Já a potência China não quer saber de muito gasto, não. A líder do quadro de medalhas desembolsou o equivalente a R$63 mil por cada uma das 34 medalhas conquistadas até agora. Agora a premiação começa a melhorar. A Coreia do Sul premia seus medalhistas de ouro com o equivalente a R$600 mil por medalha de ouro, já que são 12 conquistadas pela quarta colocação das Olimpíadas. Falamos em países que têm tradição em ganhar uma medalha, mas aqueles que nunca ganharam estão apostando alto em seus atletas. É o caso de Singapura. O primeiro ouro do país em Olimpíada está valendo o equivalente a R$1.600.000. O Azerbaijão acompanha o ritmo e também paga um prêmio milionário que equivale a cerca de R$1,5 milhão ao Big Brother das Olimpíadas. O Canadá também não quis saber de muitos gastos, aí a gente volta para os menores valores. Para cada medalha de ouro dos atletas, eles ganham cerca de R$40 mil. A Estônia paga R$300 mil ao atleta que leva uma medalha de ouro para casa. Na Alemanha, as 6 medalhas só valeram o equivalente a R$39 mil. A Itália apostou alto nos seus atletas e já pagou R$370 mil por cada uma das 7 medalhas conquistadas. Os Estados Unidos pagam valores diferenciados às medalhas. O ouro vale 50 mil, a prata 30 mil e o bronze 20 mil. Michael Phelps foi quem se deu bem porque ele ganhou todas as premiações aí dos Estados Unidos. Na verdade, todas as Olimpíadas ele se dá muito bem. Lembrando que é o Comitê Olímpico dos Estados Unidos quem faz a premiação e não o governo. No Brasil, a premiação não é feita pelo governo, e sim por cada confederação. Na natação e nos saltos ornamentais, cada medalha de ouro vale R$100 mil. A prata de Thiago Pereira rendeu R$50 mil ao nadador. No judô, o ouro vale 50 mil. Foi o que ganhou Sara Menezes. Lembrando que o patrocinador da Confederação Brasileira de Judô dobrou a premiação da atleta. No atletismo, a medalha de ouro vale 30 mil, a prata vale 20 mil e o bronze 15 mil reais. Em Londres, o país sede das Olimpíadas, cada atleta da rainha que conquista uma medalha de ouro ganha o equivalente a um parabéns, muito obrigada, você fez o que devia. Isso porque a Grã-Bretanha não é um dos poucos países que não bonifica os seus atletas medalhistas de ouro. Agora você vê, você chega na Olimpíada, país sede, você acha que vai ganhar muita coisa e lá você não... Você vai ganhar a torcida dos ingleses que estão lá torcendo por você, acreditando, esperando que a Grã-Bretanha faça uma boa Olimpíada. Um bom destaque para os torcedores da Grã-Bretanha, que pelo menos ontem fizeram um espetáculo lindíssimo no ginásio, cantaram a música do Queen, We Are The Champions, e foi maravilhoso. O puxador, o locutor do ginásio, fez um trabalho incrível, coisas que você não vê comumente nos estádios aqui do Brasil, além de ficar incentivando a torcida mesmo a fazer aquele maravilhoso espetáculo. Gente, já que começamos falando de medalhas e Olimpíadas, vamos atualizar vocês já do que está acontecendo agora. A gente está tendo hipismo, o Doda está entrando agora na arena para fazer os saltos. Brasil disputando medalha de ouro, disputando, na verdade, medalhas. Na final do hipismo, a gente já teve o Rodrigo Pessoa. O Rodrigo, infelizmente, ele não foi muito bem, ele tá com 13 pontos de penalidade, mas vamos ver como é que ele vai seguir. E vamos acompanhar aqui os saltos do Doda Miranda, eu ia falar Doda Pereira, Doda Miranda, que é um dos grandes nomes do nosso hipismo. Esperar, a gente tá tendo também o vôlei de quadra. Manu, como é que tá o vôlei? O vôlei de quadra tá uma coisa fácil, né? Tá maravilhoso, 2 sets a 0 já pro Brasil, 16-16 no terceiro set.
mais fácil. O Leandro Vissoto, infelizmente, foi uma baixa da seleção brasileira. Ele sentiu uma lesão na virilha, teve que sair de quadra. Essa lesão que ele sentiu ainda no primeiro set e veio reclamando à medida que o jogo prosseguia. Infelizmente não deu para ele já saiu aí chorando, se lamentando. Mas o Brasil segue pontuando muito bem, provavelmente passe a final muito fácil. Esse set está praticamente garantido. Agora 17-16 no placar. A Argentina, dessa vez, não foi um obstáculo muito grande para o Brasil. A Argentina, que em alguns confrontos contra a seleção brasileira, ela foi muito aguerrida e muito forte e deu trabalho para o Brasil vencer em outras competições. E vamos continuar atualizando os resultados que acabaram. A gente acabou de ter os últimos resultados. Vamos falar rapidinho da vela nas 470, categoria 470 feminina. A Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan, que disputaram hoje pela manhã a 9ª regata e a 10ª, ficando em 5º lugar nas duas, alcançando o 5º lugar geral. Elas vão para a medal race, estão na medal race e vão ter que chegar 5 posições à frente das holandesas e 3 posições à frente das francesas para poder conseguir um bronze para o Brasil. Vai ser uma medalha muito suada. No boxe, agora há pouco, até 60 quilos, a Adriana Araújo disputou aí com a russa Sofia Oshigava e foi foi um resultado duvidoso. Senhora. Também um resultado duvidoso. Não, é porque realmente não deu para engolir. A Adriana, ela foi muito bem, ela estava conseguindo acertar, encaixar bons golpes. Os golpes estavam entrando, mas os juízes deram por pontuação final 3-3 no primeiro assalto, 3 para a brasileira, 5 para a russa no segundo assalto, mesmo placar no terceiro assalto e quarto assalto. Então, para quem assistiu a luta, ficou notadamente, ou pelo menos para quem não conhece tanto o boxe, notadamente ficou injusto o placar. A Adriana acertou bons golpes. Agora o juiz chamou, o árbitro da luta chamou muita atenção tanto da Adriana quanto da russa por golpes na nuca e também o uniforme a toda hora. A blusa estava saindo do calção, o tênis estava desamarrando. Então, muitos pequenos detalhes que serviram aí para deixar a luta um pouco mais emocionante. A final do boxe da categoria até 60 quilos vai ser disputada pela russa, a Sofia Oshigava, contra a Kate Taylor. Kate Taylor, que já lutou contra a Sofia, já venceu ela e a Sofia está indo agora com vontade de vencer essa luta, mas parece que vai ser muito complicado para ela. A Kate, que nas outras lutas sempre dominou a Sofia, mas vamos ver. Infelizmente não deu para a brasileira, mas lembrando que a Adriana conquistou uma medalha de bronze para o Brasil, uma medalha no boxe que não vinha há 44 anos. Lembrando que ela já conquistou a medalha de bronze porque não tem disputa de terceiro lugar. Os semifinalistas que não passam a final, eles já ficam automaticamente medalhados. E vamos continuar falando de Olimpíadas, porque a dona do título olímpico do salto em distância, a brasileira Malha Imagem, não conseguiu se classificar para a final da competição nos Jogos Olímpicos de Londres ontem. Malha saltou 6,37 metros e ficou apenas em 14º lugar na classificação geral. Portanto, fora das 12 primeiras posições que davam uma vaga na final. A atleta, hoje com 36 anos, venceu em Pequim 2008 com a marca de 7,04 metros. O melhor salto das eliminatórias de ontem foi da americana Janai Deloac, com 6,81 metros. Malha saltou 6,37 em sua primeira tentativa, queimou a segunda e obteve apenas 6,27 no terceiro salto, ficando distante da sua melhor marca da temporada, que foi 6,85 metros. Tá aí, infelizmente não deu também pra Malha Imagem. Esperança, ela que a gente tava... Vamos lembrar alguns brasileiros que acabaram eliminados. É a Fabiana Müller, que acabou não fazendo o último salto por causa do vento. Ela disse que não sentiu o que ia acabar levando uma queda. A Malha Imagem ontem disse que no último salto ela não foi bem. O segundo ela queimou, que sentiu tava sentindo uma coisa ruim na hora do salto das Olimpíadas. Parece que... O nome disso é lesão, viu? Não tá indo muito bem pro Brasil. Mas vamos esquecer essas derrotas. Vamos falar do jogo de ontem, porque que jogo! No vôlei de praia, derrota amarguíssima, porque as candidatíssimas
ao ouro. Juliana e Larissa não mantiveram o ritmo do primeiro set, tomaram uma virada da dupla dos Estados Unidos, a Cassie e a Ross, por 21-15, 19-21, 12-15. A April Ross e a Jennifer Cassie vão fazer uma final caseira no vôlei de praia feminino contra Kerry Walsh e Misty May, que ganharam das chinesas Shen Shui e Shi Zhang por 2-0 num duplo 22-20. E agora, para falar dessa partida, a Neila, que tá aqui. Daqui a pouco a Naira vai comentar as partidas do vôlei de quadra. Mas isso aqui a gente realmente não esperava. Acho que o Brasil inteiro se surpreendeu com essa derrota da Juliana e da Larissa, porque elas estavam indo muito bem na competição. Lembrando que elas estavam 100%, não tinham perdido nenhum jogo e nenhum set ainda. Elas tinham vencido todos os sets, de todos os jogos que elas fizeram. A gente não esperava essa eliminação, a gente esperava que Juliana e Larissa pudessem trazer esse ouro. Na verdade, era 100% de certeza que esse ouro viria da Juliana e Larissa. Mas certezas com a delegação brasileira em Londres é algo que nós não podemos contar. As certezas caíram absolutamente por terra, que acho que só estão esperando realmente, e chegou a desacreditar a seleção brasileira de futebol, que pode trazer esse ouro. No caso dessa partida da Juliana e Larissa, elas começaram muito bem. O primeiro set elas venceram sem a menor dificuldade. No segundo set, muitos erros por parte da Larissa na recepção. Os saques foram muito forçados em cima dela. As americanas começaram sacando em cima da Juliana. Depois elas mudaram. A Olimpíada inteira, os saques foram em cima da Juliana. E nesse segundo set, especificamente, no meio do set, as americanas começaram a sacar em cima da Juliana. Isso mesmo. Em cima da Juliana, o que dificultou o passe das brasileiras, porque elas não estavam conseguindo acertar, fazer a passada. Mas, ainda falando dessa eliminação, elas não vão trazer essa medalha de ouro, mas a gente espera delas uma medalha de bronze, que elas vão tentar hoje às 15 horas contra as chinesas Shui e Zhang, que também perderam ontem. Então hoje, 15 horas, todo mundo torcendo, porque esse bronze tem que sair. E foi... Infelizmente elas não vão com tanta garra. Claro, elas querem trazer a medalha, elas merecem. Há muito tempo a gente está esperando ver Juliana e Larissa nas Olimpíadas. Elas que em 2008 não foram por conta de um corte no final no último dia possível. A Juliana se lesionou e teve que voltar para o Brasil. E a Larissa jogou ao lado de outra atleta. Naira Macedo quer comentar o vôlei? O vôlei de praia, só comentando. Bom dia, gente. A Manu falou do primeiro e do segundo set. Eu só tive tempo de assistir o tie break. O tie break, quando eu vi o 1-1, eu imaginei que o primeiro set tinha sido o melhor pro Brasil. Quando eu vi o tie break, as meninas abrindo 3 pontos de vantagem, e aí o narrador, os comentaristas, todo mundo já falando, o Walsh e May já estão na final esperando Juliana e Larissa, e a gente já com aquele favoritismo. Não imaginávamos que, além de deixarem as americanas empatarem, buscarem ainda abrir mais 2 pontos de vantagem no set decisivo. Foram 5 pontos feitos seguidos pelas americanas lá no tie-break, que foi decisivo. Aí as meninas jogam hoje uma disputa de medalha contra as chinesas, que é uma disputa que aconteceu recentemente, inclusive, no Grand Slam. As meninas no Grand Slam de Moscou, que as meninas jogaram contra as chinesas, são adversárias muito fortes. Muito fortes. Não é tradição de ser a super favorita, mas elas são jogadoras muito altas, são jogadoras que defendem muito. A tradição do voleibol chinês é a defesa, então nem a medalha, e elas podem inclusive sentir a perda desse favoritismo e a medalha de ouro, sentir nesse jogo de hoje, e não acontecer de ver a medalha de bronze. A gente tem que torcer de verdade para que esse resultado aconteça e que seja uma notícia boa pra gente hoje no voleibol de praia brasileiro. E vamos dar a notícia do vôlei de quadro, porque o jogo da seleção masculina acabou. E sabe o que aconteceu? Manu, diz o que aconteceu, por favor. O Brasil atropelou o time da Argentina na semifinal
3-0, 25-19, 25-17, 25-20. Não deu para os argentinos. O Brasil, o vôlei masculino que chegou desacreditado nas Olimpíadas, está na final. Vai esperar aí quem sair do confronto que está acontecendo agora. Ainda não acabou. E daqui a pouco a gente vai ter a final. Vai ter decidida a final do vôlei de quadra. Então, mais uma medalha para o Brasil. Quem sabe lembrando, dessa vez gente, de ouro. era quartas de finais esse jogo. Eles estão indo para semifinais agora, estão esperando os próximos jogos. Mas é um bom resultado para a seleção, como a Manu falou. A seleção masculina era a seleção desacreditada. Todo mundo estava apostando mais nas meninas, que tiveram mais problemas na fase de grupo, do que na seleção do Bernardinho, que acabou surpreendendo, principalmente com aquela primeira vitória, não. Terceiro jogo contra a Sérvia. Aliás, segundo jogo contra a Rússia, que era a prova de fogo. Depois, os meninos, então, eles fizeram uma boa campanha. Estão aí, semifinal. A gente está esperando eles na final. Para quem sabe, vir a medalha de ouro nos esportes coletivos. Vamos esperar. E se eu não estou enganada, ontem, como a Itália perdeu também no confronto contra os americanos, essa semifinal pode acontecer ou contra os poloneses ou contra os italianos. Já aí, outro super clássico do voleibol para decidir quem vai à final das Olimpíadas de Londres. Gente, estão sendo jogos incríveis esses jogos de vôlei. Sobre esse jogo que acabou, agora a Manu comentou a lesão do Visotto, mas a gente tem um destaque. O Visotto já é o oposto principal da seleção, mas ele tem o reserva monstro, que é o Wallace, que todos os jogos está sendo acionado, e ele jogou incrivelmente bem hoje, fez uma partida incrível. Não sei se ele foi o maior pontuador da partida, porque daqui não tá dando para acompanhar, mas o Wallace é um grande oposto, e ele tá fadado aí a fazer essa semifinal e a final como titular da equipe, porque ele merece. O Wallace, que nós já tínhamos destacado nas outras partidas, que sempre tá virando muito bem as bolas para a quadra adversária, com um aproveitamento de mais 70% dos lances em que ele participa. O Wallace, comparando com o vôlei feminino, na porrada é a Garay e na decisão é a Sheila. Comparando, ele vira muita bola, vira mesmo, só que ele joga no lado oposto, uma situação que a gente pensava que não ia ter uma pessoa para substituir a altura André Nascimento, e a gente tem o Wallace, é o grande oposto da seleção. E vou continuar falando de vôlei. Ainda no vôlei de praia, Alisson e Emanuel espantaram a zebra da Letônia e venceram Plavs e Smedins por 2-0. Depois de um passeio no primeiro set, a dupla verde e amarela parecia que ia trilhar o mesmo caminho no segundo, mas os adversários reagiram a partir da metade da parcial e venceram caro a vitória. Mas não adianta, o Brasil venceu e com o resultado o país já garantiu uma medalha em Londres. Na final, o Brasil enfrenta os bicampeões europeus Brink e Heckmann da Alemanha, que eliminaram Ricardo e Pedro Cunha nas quartas de final. Tá aí Alisson e Emanuel para vingar essa eliminação do Ricardo e do Pedro Cunha, porque tá precisando. Mais uma vez, Alisson e Emanuel, mais uma aposta de ouro em Londres. Eu acho que já tá complicado pra gente falar que eles são grande aposta de medalha de ouro, mas vamos ver, vamos apostar. Pode ser, se não vier a medalha de ouro, medalha de prata, tá aí. Mas o Alisson e Emanuel, que já vem muito bem desde o último Grand Slam, eles realmente, só se acontecer uma zebra muito grande, uma zebra vinda de a gente não sabe onde, porque é quase o pior de tudo, é a gente querer apostar numa coisa clara com essa delegação brasileira. A gente já não pode mais estar apostando na medalha de ouro em relação ao Brasil. Eu comentei ontem por alto, acabou o super favoritismo nessas Olimpíadas, não só com a delegação brasileira. Ontem eu comentei grandes atletas super favoritos, tirando o Zambotti, né, que a gente não pode contar que aquele ali ele não é um super atleta, ele é um monstro. Acho que praticamente toda delegação teve a sua surpresa quanto aos seus super favoritos na medalha. O da Juliana e da Larissa, acho que a gente não engoliu, o da Malren ainda é complicado. Não só ela não ter conseguido a medalha, mas o resultado que ela fez. Então, se a gente for somar tanto os super favoritos que a gente criou, acho que a gente tem que parar para as Olimpíadas de 2016. Criar tanto os super favoritos e criar atletas de verdade que possam dar resultados. Não que eles não possam dar, mas apoiar eles para que eles possam realmente trazer esse resultado, em vez de só colocar nas costas deles o peso da medalha que eles têm que trazer. E vamos continuar falando porque teve outro jogão ontem no vôlei em quadra.
adversário era um pedregulho em nossos sapatos. Era um fantasma que desde Atenas em 2004 assombrava a seleção feminina de vôlei. E nessa terça, todo esse mito finalmente chegou ao fim. Em uma partida nervosa com tantas outras nesses jogos, o Brasil venceu por 3-2, com as parciais de 24-26, 25-22, 19-25, 25-22 e 21-19, garantindo a vaga na semifinal. Brasil que agora vai enfrentar a China no vôlei feminino para poder ver se consegue essa vaga na final. Gente, quando eu comentei ontem que eu apostava que o jogo ia ser tão disputado quanto a semifinal entre China e Japão, indo pro 5-7, sendo um set de desempate complicado, eu também não esperava que o jogo fosse pra ser assim, como que diz, contraindicado pra cardíacos, né? Porque, gente, que jogo foi aquele? O set de desempate, as meninas terem conseguido recuperar e levar. Eu acho que o quarto set foi muito mais emocionante. 6 match points não é pra qualquer seleção. 6 match points, e detalhe, sempre ter os 6 match points pra Rússia, com erros do juiz. Erros do lado do treinador da seleção brasileira. Gente, ontem o que Zé Roberto fez, ele não pode fazer com um ser humano, não. Que ele não faça isso na semifinal. Ontem, após aquele erro do juiz, que foi terrível pra gente. A gente estava abrindo 3 pontos de vantagem no set decisivo. Ele errou feio, quebrou o ritmo da equipe. A equipe sentiu, a equipe em seguida pegou o empate das russas, que aí foi quando a Rússia começou a abrir os 7 pontos. E aí o Zé Roberto, no 14-13, fez uma inversão de rede quando as meninas estavam recuperando o ritmo. Uma inversão de rede que, na mesma lógica do voleibol, na mesma lógica do árbitro errar e para o jogo, que o levantador faz ele troca, como que se diz, para o jogo, para parar o ritmo de saque. É a mesma lógica, ele fazia uma inversão de rede no 14-13, em que a Rússia estava com o ponto do jogo, ele parou o ritmo das meninas que estavam à frente. Ele não pode fazer isso jamais no jogo contra a China, senão ele vai matar todo mundo que está assistindo do coração. Quando ele fez isso, que ele inverteu, colocou a Fernandinha, que estava no banco, que hoje ela estava sendo a titular durante todo. A Dani Lins jogou muito ontem. E ela estava no ritmo, estava no ponto decisivo. Foi tirada, tanto quebrou o ritmo da Dani Lins, colocou a Fernandinha, que não estava no ritmo daquele set. Foi complicadíssimo. Quando eu vi, meu coração, Maria, não foi nem nos 20, 19, não foi por aí. Foi quando ele fez isso. Então, não só aquele erro que a gente tem que destacar, que foi um erro absurdo, tá? Numa Olimpíada, num campeonato, no nível como está. A gente brasileira, assim, já pensa logo no apito amigo. Não, a Rússia comprou isso aí porque a gente é desconfiado. Mas é porque acontece. A gente vai que nas próximas Olimpíadas a gente conta com a ajuda da tecnologia para que erros absurdos assim, que poderiam tirar a seleção da Olimpíada e realmente... O que é que aconteceu? O Brasil perdendo para a Rússia ia ser a mesma coisa de toda vez que o Brasil entrar no confronto contra os Estados Unidos, dizer, o Brasil não vai ganhar dos Estados Unidos. Então o Brasil nunca ia mais ganhar dos Estados Unidos e das Russas, né? Então a gente acabou com essa história ontem. Foi um jogão, mandamos as Russas para casa. Foi uma sensação maravilhosa. Destaque do jogo, a Sheila, que não tem como não destacar, ela virou tudo, foi super decisiva. Eu destaco também a Dani Lins, a levantadora, que ficou no banco esse período e entrou super decisivo, fazendo jogadas rápidas, colocando todo mundo em jogo. E destaco também a Fabizinha, nossa líbero, que jogou muito. Agora, no confronto contra as chinesas, eu chamo aquelas chinesas lá de japonesas, né? Desculpa. Japonesas. De pequenos demônios, porque elas são pequenininhas, mas são as chinesas. São as chinesas, viraram, né? Ontem e venceram o jogo. Pronto, fez de virada. Pronto, as chinesas, que são as pequenas Enfim, está acontecendo uma confusão. E a semifinal oriental que teve ontem, quem passou, minha gente? Foi Japão 3-2. E China, ontem. Aliás, China foi eliminada, as meninas estavam até chorando em quadro. Japão é o adversário. Foi a semifinal 18-16 no set de desempate que a gente comentou. As meninas defendem muito e o que é costume, quando o Brasil joga contra o Japão, acontece muito das brasileiras se irritarem com o método de jogo. Então, quando elas se irritam, elas correm risco de estarem perdendo 1 ou 2 sets para conseguir o desempate, porque as japonesas não deixam a bola cair e as meninas vão ter que estar bem concentradas em um psicológico muito bom para conseguir chegar a essa final.
Então aí tá aí, Brasil, as meninas conseguiram passar da Rússia, espantaram esse fantasma, só falta agora espantar o fantasma dos Estados Unidos, porque também ninguém aguenta Espantar mais. não, eu preciso um exorcismo completo. E atualizando rapidinho, não deu pro Brasil no hipismo, Rodrigo Pessoa e Doda Miranda não conseguiram e não tem mais chances de conseguir medalhas pro Brasil. Infelizmente tá aí mais um esporte, o Brasil eliminado. E vamos descontrair um pouquinho o programa. Ontem, a Ana Paula Padrão, ela não tá tendo uma boa cobertura, né? Depois do famoso "Você está assistindo o Jornal da Globo", eis que a apresentadora da Record se viu novamente envolvida em uma situação constrangedora. E esse é o momento cortada, pegando o gancho do vôlei que a gente já estava falando agora há pouco. Ela estava entrevistando o Marcos Goto, que é o treinador do atleta medalha de ouro, o Arthur Zanetti, quando ela resolveu fazer uma pergunta mais leve sobre as férias do ginasta, campeão da prova das argolas. Após a tão dura competição, se ele não teria um descanso. O técnico respondeu que não tinha como, porque eles tinham muitas competições esse ano. Ainda tinha campeonato nacional, 2 etapas da Copa do Mundo da ginástica e o ano ainda não tinha acabado. E provavelmente não muito familiarizada com a realidade da rotina pesada de treinamentos e competições dos atletas, Ana Paula frustrou-se com o que ouviu e decidiu comentar que ela não queria ser atleta do Goto, não. Mas levou uma categórica resposta do treinador. Ele chegou para ela e disse que por isso que ela era repórter e o Arthur Zanetti campeão olímpico. Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, né? Reagiu a apresentadora, levando tudo no humor. Levando pelo menos por esse lado, ela levou na esportiva. Tá aí. Eu acho que ela não queria ter respondido isso aí, não. Acho que ficou muito amargo pra ela isso aí. A Ana Paula Padrão, que deve voltar daqui a 4 anos treinada e melhorada Eu acho que a Ana Paula Padrão tá merecendo também uma medalha nessa Olimpíada. Eu não sei qual medalha, mas ela tá merecendo. Segundo o Ricardo Souza aqui, o padrão caiu da Ana Paula. Então, vamos... Mais um e ela pode pedir música no Fantástico. Vamos continuar. Vamos falar de atletismo. Com o estádio olímpico lotado, Fabiano Peçanha cravou 1 minuto 46 segundos 29 centésimos nas semifinais dos 800 metros rasos, mesmo tempo de sua passagem na etapa classificatória. Com o próprio atleta já havia admitido, era fundamental melhorar a marca para conquistar uma vaga na final, que acabou não acontecendo. O velocista gaúcho de 30 anos não conseguiu alcançar o melhor tempo da temporada, 1 minuto 45 segundos e 31 centésimos, registrados em maio em Porto Alegre, e ficou longe do recorde pessoal, 1 minuto 44 segundos 60 centésimos, conquistados na Tailândia em 2007. E apesar de ficar fora da final, o Peçanha registrou o melhor tempo em uma participação olímpica. Em Pequim, em 2008, quando também parou nas semifinais, o gaúcho terminou a competição na 18ª posição, mas cumpriu a prova em 1 minuto 47 segundos e 0,7 centésimos. Com apenas 18 anos, o etíope Mohamed Aman conquistou o melhor tempo das três baterias, cumprindo a prova em 1 minuto 44 segundos e 34 centésimos. Ele foi seguido de perto pelo queniano David Lekuta Rudisha, que correu na segunda bateria e fez 1 minuto 44 segundos e 35 centésimos. Abubakar Kaki, do Sudão, não manteve o desempenho das classificatórias quando fez a prova em 1 minuto 45 segundos e 51 centésimos e registrou o terceiro melhor tempo com 1 minuto 44 segundos, um segundinho abaixo, e 35 centésimos. Infelizmente não deu para mais um brasileiro, né, no atletismo, e também não deu ontem para Evelyn dos Santos. Apesar de conseguir a melhor marca da sua carreira, 22 segundos e 82 centésimos, a brasileira não avançou à final dos 200 metros rasos nos Jogos Olímpicos. Em disputa realizada no Estádio Olímpico, ontem a velocista foi apenas a 7ª da sua bateria e está fora da briga por medalhas. A melhor do dia foi a americana Sanya Richard Ross, que terminou os 200 metros com um tempo de 22 segundos e 30 centésimos, seguida pela também americana Alison Felix com 22 segundos e 31 centésimos. E pela jamaicana Veronica Campbell Brown com 22 segundos e 32 centésimos. A final da prova acontece hoje às 17 horas. E hoje de manhã a gente teve mais atletismo. Falando ainda no atletismo, assim como no Mundial de Daegu no ano passado, o saltador Fábio Gomes da Silva não conseguiu transpor o sarrafo em suas 3 tentativas na altura de 5,50,
agora nos Jogos Olímpicos de Londres está eliminado. A altura para a classificação direta era de 5,70 metros e somente 12 atletas seguem para a final. O brasileiro, no entanto, teve a oportunidade de chegar bem perto disso. Fábio optou por não saltar as alturas mais baixas e comunicou ao árbitro que somente entraria na prova do salto com a vara a partir de 5,50. Nas suas 2 primeiras tentativas, o brasileiro foi muito baixo. Na terceira, ele até conseguiu uma boa altura, mas acabou derrubando o sarrafo no momento da descida. A melhor marca de Fábio na temporada é 5,70 metros, na carreira é de 5,80 metros. E, antes da eliminação, um fato raro chamou a atenção. Em sua primeira tentativa, o cubano Lázaro Borges tomou um susto quando a sua vara quebrou durante o salto. O cubano acabou não se machucando, foi só o susto. Que bom, porque ia ser complicado para ele, mas ele também, claro, né, foi eliminado da prova. Agora, imagine só, porque aquela vara é de fibra de vidro. Para ela o vento, quebrar, tá? De Londres. Foi culpa do vento. Provavelmente foi culpa do vento. É muito difícil uma vara daquela quebrar, porque ela foi projetada para fazer aquela envergadura. Então, ele fez algum movimento muito errado, ou então o desgaste desse material tá enorme. Fibra de carbono e fibra... o Ricardo tá aqui informando que é de fibra de carbono. E vamos seguir... Vamos esquecer as Olimpíadas um pouco? Vamos falar de UFC. Vamos lá, nesse sábado, dia 11 de agosto, tem Benson Henderson e Frank Edgar para uma reedição do duelo realizado no UFC 144. No evento realizado na cidade de Saitama, no Japão, em 26 de fevereiro, Bendo destronou o adversário com um triunfo por decisão unânime dos juízes. E após ceder 2 revanches imediatas, o ex-campeão vai ter agora a oportunidade de recuperar o título. O evento também vai ter o confronto entre os médios da categoria até 84 quilos, Jake Shields e Eddie Herman, por um melhor posicionamento na fila de desafiantes ao título de Anderson Silva. Enquanto Shields, ex-campeão da divisão do Strike Force, volta à faixa de peso após uma empreitada sem muito sucesso entre os meio-médios do Ultimate, Herman vem de 3 vitórias seguidas na organização. E vamos continuar falando de UFC. Os norte-americanos Mike Pierce e Aaron Simpson vão se enfrentar no UFC Fox 5 em um combate pelos pesos meio-médios na categoria até 77 quilos. O evento, marcado para o dia 5 de outubro, também terá pela mesma divisão o duelo entre Josh Neer e Justin Edwards, ambos lutadores dos Estados Unidos. Na última vez que se apresentou, Pierce, que tem 14 vitórias e 5 derrotas na carreira, superou Carlos Eduardo Rocha, o tá danado, por decisão unânime dos juízes no UFC Fox 3. Simpson, que tem 12 vitórias e 3 derrotas no cartel, estreou no meio médio, vencendo Kenny Robertson por decisão unânime dos jurados no UFC Fuel TV 4. Neer, que tem 33 vitórias, 11 derrotas e um empate na carreira, foi nocauteado por Mike Peel na última vez que subiu no octógono no UFC Fox 3. Do outro lado, Edwards, com 7 vitórias e 2 derrotas no cartel, foi vencido por decisão unânime dos juízes por John McGeer no UFC 138. E dando a última notícia rápida do UFC, notícia que apareceu hoje de manhã pelos sites americanos, um site disse que o cinturão do Anderson Silva está aberto para quem quiser se conquistar, porque vai ter a luta entre Anderson Silva e George St. Pierre. Lembrando que o George St. Pierre ainda está se recuperando de lesão. Para isso, já que o cinturão fica aberto, Anderson Silva desce de categoria, ou seja, Será que vai ser agora? A super luta não é o que todo mundo está esperando. Lembrando que o Anderson Silva tinha recusado mudar de categoria. E o George St. Pierre também. E o Dana White já foi categórico na sua resposta, que ele é apenas um funcionário. Então ele faz o que o Dana White quiser. Pra quem não sabe, são as duas categorias que há muito tempo já passaram por rodízio e os dois campeões continuam invictos. Claro que eles continuam invictos, né? Se ainda são campeões, eles continuam sem perder nenhum e derrotando facilmente todos os adversários. E é isso, o Aniversário Esportiva volta já. Vem aí o maior espetáculo Beatle do mundo. All You Need Is Love Orquestra. Dia 10 de agosto, a partir das 22 horas na ABB de Teresina. All You Need Is Love. All You Need Is Love Orquestra. Apoio FM Universitária.
Universitária Esportiva. Bola na rede. E ontem tivemos mais jogos pela Taça Brasil Futsal Feminino. O time do Fluminense fez a sua estreia na competição e venceu o Trem Desportivo Clube do Amapá por 9-2. Pelo lado carioca, os gols foram marcados por Catherine, Larinha, Ana Letícia, Vitória, Raicinha, que fez 2, e Sarinha, que fez 3. Do lado amapaense, quem marcou foi Jéssica. Agora o Fluminense encara as meninas do Rocket Power no próximo jogo. Já o Trem Desportivo, que viu sua segunda derrota, joga com o SRT Esporte Clube. Falando um pouquinho desse jogo, bom jogo de se assistir ontem no Verdão. Pra quem tá sentindo falta de jogos de futsal, vão assistir a Taça Brasil de Futsal Feminino, porque tá muito bom de ver. Bom nível de jogo, com alguns lances bizarros, Davidizados, né? A Sarinha, que ontem perdeu um gol incrível, limpou a defesa, limpou a goleira, ela e o gol de frente, ela conseguiu acertar a trave e a bola saiu. Foi uma coisa incrível, mas o Fluminense conseguiu vencer o jogo. O Fluminense realmente foi muito superior, não desmerecendo as meninas do Trem Desportivo, porque elas fizeram um bom jogo, com muita garra mesmo, destacando a número 3, a Jéssica. Gente, que chute de gol que ela deu, muito bonito, ótima jogadora também. E o Trem Desportivo, que vai enfrentar o CRT Esporte Clube, tá aí precisando dessa vitória. Vamos continuar, porque ontem o IFP foi bem mais uma vez. Depois de vencer o primeiro jogo por 8-1, as meninas do IFP encararam um time que até então era líder da competição, o Rocket Power. E o time piauiense não teve dificuldades e venceu o time de Sergipe por 7-2. Do lado do IFP, os gols foram marcados por Gisele. Que golaços da Gisele, um que ela recebeu na direita, meteu um golaço no canto direito, o segundo de falta, lindíssimo, o Verdão inteiro vibrou com gol. 3 gols também da Sâmia, da Carlinha também, ótima jogadora, e um da Denise. Do lado do Rocket Futsal, Mari e Vitória marcaram. O próximo jogo vai ser contra o Jequié. Já o Rocket Power enfrenta as meninas do Fluminense. E no último jogo da noite, infelizmente, as meninas do SD Ajax, as piauienses, mais uma vez não conseguiram a vitória. O time piauiense enfrentou ontem o Jequié Esporte Clube e acabou derrotada por 5-1. Do lado piauiense, o gol foi marcado por Cássia, faltando 7 segundos para o fim da partida. Do lado baiano, Gessi, Pitula, Teca e Morena, que marcou 2 gols. Agora o Ajax tem folga e só joga na 4ª rodada da competição. E assim está a classificação. O IFP em primeiro com 6 pontos. O Fluminense é o segundo colocado com 3 pontos. O CRT Esportes é o terceiro colocado também com 3 pontos. E o quarto colocado também com 3 pontos é o Rocket Power. O quinto colocado é o Jequié, também com 3 pontos. O SD Ajax está na 6ª colocação sem pontuar. Assim como o Trem Desportivo, que é lanterna da competição. Lembrando que a diferenciação é por saldo de gols. Hoje, às 17 horas, o Fluminense enfrenta o Rocket Power. Mais um bom jogo pra gente ver. A gente que já tinha destacado que ontem Rocket Power e IFP seria muito complicado. A gente não tinha visto o primeiro jogo de nenhuma das duas equipes. O Rocket Power que goleou no primeiro jogo de 11-1, então a gente esperava um bom nível. E as meninas do IFP acabaram mostrando que conseguiram lidar, conseguem dominar as meninas do Rocket Power e continuam sendo uma das grandes equipes do futsal feminino. Lembrando que essa taça é a 2ª divisão do futsal feminino sub-17, ou seja, vencendo, elas estão na 1ª divisão. E hoje às 18h30 o SRT Esporte Clube enfrenta o Trem Desportivo. E fechando os jogos, o time do IFP encara o Jequié da Bahia às 20 horas. Então todo mundo no Ginásio Verdão hoje a partir das 17 horas para acompanhar a Taça Brasil de Futsal Feminino. E vamos continuar falando de bons resultados, porque a seleção comandada por Mano Menezes quebrou um jejum de 24 anos sem a presença do país em uma final de Olimpíadas no futebol. O Brasil venceu os sul-coreanos por 3-0 com um gol de Rômulo, o primeiro gol de Rômulo, golaço, passou por debaixo do goleiro. E 2 de Leandro Damião, que assumiu o posto de artilheiro dos Jogos de Londres com 6 gols. Depois de vencer o Japão na outra semifinal, os mexicanos estão no caminho do inédito ouro. A última vez que o Brasil havia chegado a uma final de Jogos Olímpicos aconteceu em 1988 em Seul.
em que ganhamos a prata. Na ocasião, a equipe de Romário, Bebeto e Tafarel perdeu para a ex-União Soviética por 2-1 na prorrogação. 4 anos antes, em 1984, a derrota na final ocorreu diante da França, eterna França. 4 medalhas da seleção masculina, para quem não sabe, 2 pratas e 2 bronzes. Portanto, essa vai ser a terceira oportunidade de subir ao lugar mais alto do pódio. Mano Menezes admitiu que a sua equipe começou mal o jogo da semifinal quando foi pressionado e muito, e por pouco não sofreu um gol durante os 15 minutos iniciais. E falando do próximo adversário, o México joga com o Brasil na final da Olimpíada, para quem não sabe, no sábado às 11 horas. E a equipe mexicana se preparou muito bem para os Jogos Olímpicos de Londres. A base da seleção sub-23, que foi a Londres, está sendo usada há muito tempo em outras competições, como na Copa América do ano passado. Ou seja, uma seleção que já tem experiência e vai vir muito forte para essa final. A gente estava comentando ontem, nós 4 às 3, eu, Manu, Naira e Flávio Meirelles, que o jogo promete ser um ótimo jogo, uma verdadeira final que o futebol tá precisando ver. E aproveitando que estamos falando de seleção, a seleção brasileira caiu mais 2 posições no ranking da FIFA divulgado hoje. Agora em 13º lugar com 991 pontos, o Brasil ocupa a pior colocação desde quando a lista foi adotada em agosto de 1993. A liderança segue com a atual campeã mundial e europeia Espanha com 1.605 pontos. Rússia e Grécia superaram a equipe comandada por Mano Menezes, que desde 4 de julho deixou de fazer parte do seleto grupo dos 10 melhores posicionados. O destaque para a nova lista é a Inglaterra. O English Team subiu para o 3º posto, ultrapassando o próprio Uruguai. Na vice-liderança está a Alemanha, enquanto Portugal fecha o chamado top 5. A cada atualização, a gente vê a notícia de que o Brasil está na pior posição desde 1993. Está ficando complicada. Esse ouro realmente vai ser preciso para o Brasil melhorar nesse ranking. Agora é complicado porque a gente não sabe como é essa pontuação, os critérios de pontuação da FIFA. É uma coisa muito solta. Eles divulgam um ranking e tá tudo mudado, tá tudo de cabeça para baixo de repente. Lembrando que a Espanha foi eliminada das Olimpíadas no comecinho, já nem passou da fase de grupos. E com relação aos rankings da FIFA, muita gente não leva a sério. Realmente eles não levam em consideração esses rankings da FIFA. Mas para quem leva em consideração os rankings da FIFA, desde que o Mano Menezes assumiu, a seleção só vem caindo de rendimento e de posições nessas listas divulgadas desde de 4 de julho, quando o Brasil saiu do top 5, e desde há 2 listas o Brasil não figura mais entre os 10 primeiros. Verdade. E vamos esquecer essa lista da FIFA e vamos falar dos jogos de ontem da Série B. Ontem que teve Atlético Paranaense e América de Natal. E comandado pelo técnico interino Ricardo do Brusque e pelo ex-jogador Alberto, o Atlético Paranaense mostrou muita disposição e venceu o América de Natal por 2-0, respirando um pouco mais aliviado na Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado quebra uma sequência negativa e leva o Furacão aos 23 pontos de volta ao G10. O rubro-negro abriu o placar aos 31 minutos com o Marcão. Depois do intervalo, a equipe da casa voltou melhor, chegou a pressionar, mas não conseguiu chegar à igualdade, confirmando um momento ruim na competição. E para piorar, aos 41 minutos, Marcão tirou o goleiro e fez o segundo gol. Na próxima rodada, o América de Natal enfrenta o Criciúma, terça-feira no estádio Heriberto Rios, em Santa Catarina. Já o Atlético Paranaense vai ter pela frente o Asa de Arapiraca no mesmo dia, em partida marcada para o Gigante do Itiberê, em Paranaguá. E o Avaí continua vivendo um bom momento na Série B. A equipe catarinense recebeu o ABC na ressacada e venceu por 3-1. Com o resultado, o Avaí completou 4 jogos sem perder, 3 vitórias e 1 empate. Já a equipe Potiguar vê sua sequência de 5 partidas sem derrota, 3 triunfos e 2 empates ser encerrada. Após um primeiro tempo sem gols, os mandantes saíram na frente com um gol de Rodrigo Chessin. Aos 37, a equipe catarinense ampliou a vantagem com um gol notado por Felipe Alves. Os visitantes esboçaram uma reação com um gol de Adriano Pardal aos 43 minutos,
mas novamente Felipe Alves, 2 minutos depois, sacramentou a vitória do Avaí. Agora o clube catarinense soma 24 pontos e fica na 8ª posição da tabela. Já o ABC estaciona nos 20 pontos e está na 12ª colocação. Pela próxima rodada da 2ª Divisão Nacional, o Avaí visita o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa na terça-feira. No mesmo dia, os potiguares receberão o América Mineiro no Frasqueirão. E depois de mais de 2 meses, durante os quais perdeu 12 partidas consecutivas, o Ipatinga voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Série B, diante de uma equipe do Bragantino que também não vive boa fase. Os mineiros anotaram 2-0 e voltaram a ter motivos para sorrir. Chiquinho e Bruno Batata fizeram os gols que deram os 3 pontos para os mineiros na 16ª rodada da competição. Apesar do resultado, a situação do Ipatinga está longe de ser confortável. Apenas 7 pontos somados, o time empurra a lanterna para o Barueri com os mesmos números de pontos e uma partida a menos, mas em menor número de vitórias. Entretanto, ainda aparece 7 pontos atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, justamente o Bragantino. Os paulistas passam por momentos irregulares na segundona e podem ir para o grupo dos 4 piores da competição, se o Asa vencer o Guarani dentro de casa na próxima sexta-feira. O próximo compromisso do Bragantino na Série B é contra o Joinville, em Santa Catarina, na terça-feira. No mesmo dia, o Ipatinga recebe o Paraná. E vamos falar de Copa Sul-Americana, que já teve gente classificada para a próxima fase. O Cobreloa tinha tudo para garantir uma classificação tranquila. Mas depois de abrir 2-0 de vantagem, permitiu o empate do Taquari do Paraguai e deixou o estádio municipal Calama, no Chile, tenso. Afinal, uma virada dos paraguaios eliminaria o time anfitrião. Mas, apesar da pressão adversária, os chilenos puderam comemorar a vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, já que venceram o primeiro jogo fora de casa por 1-0. Os gols foram marcados por Sebastián Pou e Cristian Cânio. Christian Soares contra e Ramon Cardoso igualaram o placar. Agora o Cobreloa aguarda o Táchira da Venezuela ou o Barcelona do Equador. Na primeira partida disputada na Venezuela, as equipes empataram por 0-0. O jogo de volta acontece hoje às 22h45 e quem vencer está classificado. Se o resultado se repetir, disputa por pênaltis. Caso termine com empate com gols, o Táchira garante a vaga. E o Olímpia recebeu os uruguaios do Danúbio no estádio Manuel Ferreira em Assunção e conseguiu sua classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O time paraguaio, que havia empatado o jogo de ida no Uruguai por 0-0, desta vez venceu por 2-1 de virada. Aranda e Salgueiro marcaram os gols dos donos da casa, com o Carbone anotando para os visitantes. Com o resultado, o Olímpia se credenciou para encarar o vencedor do confronto entre Emelec e Universidade San Martín na próxima fase. E o Boca Juniors quer se recuperar dos golpes representados pela perda da final da Taça Libertadores para o Corinthians, há pouco mais de um mês, e do torneio Clausura para o Arsenal de Sarandi, e tenta ser campeão da Copa Argentina hoje, enfrentando o Racing no estádio Bicentenário em San Juan às 20h45. Atravessando um momento complicado depois de iniciar com derrota por 3-0 para o Quilmes e sua participação na apertura, o Boca quer conquistar a Copa, que reúne equipes de diferentes divisões do país e que não ocorria desde 1970. A equipe chinesa já atuará sem o astro Juan Román Riquelme, que quis deixar o clube e ainda está sem seu futuro definido. O Boca sonhou até o mês de junho com a tríplice coroa, mas não conseguiu. E agora vem a disputa contra o Racing como uma forma de salvar o semestre, conquistando o primeiro título em sua temporada, que era considerado o favorito em tudo que disputou. O técnico do time de Buenos Aires, Júlio César Falcione, corre o risco de demissão caso não vença a final da Copa Argentina. Ele pode escalar Sanches Minho na lateral esquerda, jogando Clemente Rodrigues para a direita em uma tentativa de surpreender o adversário. Do outro lado estará o Racing, que quer fazer valer a pré-temporada de mais de um mês da sua equipe. A equipe treinada por Luiz Ubedia empatou em 1-1 com o Atlético Rafaela no último fim de semana, na primeira rodada da apertura. O craque do time é o ex-jogador da Juventus, Mauro Camaronese, recém-contratado junto ao Lanús, que é o responsável por criar as principais jogadas durante os 90 minutos. Zubeldia diz ter ficado satisfeito com o rendimento do Racing contra o Rafaela e se mostrou confiante para o duelo diante do Boca Juniors. Então aí, bom jogo para todo mundo também ver hoje. Além desse jogo, vamos falar dos outros jogos que vão acontecer hoje. Vamos lá, hoje o Vilhena joga com o Náutico às 17 horas. Pela Série D, gente, já o Misto visita o Araguaína às 20h15. E o Santos recebe o Comercial do Piauí às 20h30.
Pela Série A, o Internacional recebe o Náutico às 19h30. No mesmo horário, o Vasco visita o Sport na Ilha do Retiro. E o Corinthians recebe o Atlético Goianiense às 20h30. No mesmo horário, o Bahia encara a Portuguesa. E ainda no mesmo horário, Botafogo e Palmeiras vão jogar às 21h50. O Santos vai encarar o Cruzeiro no mesmo horário de 21h50. E ainda 21h50 tem Figueirense e Flamengo. O Flamengo que vem todo reformulado e parece que o Felipe volta ao gol. E na Sul-Americana, o Barcelona, que vai receber o Deportivo Táchira às 19h15. Já o Cerro Porteño joga com o O'Higgins às 21h45. Pelos amistosos, o Manchester United vai jogar com o Barcelona às 15 horas. E o Real Madrid joga com o Milan às 21 horas. E Universitária Esportiva volta já. O Grupo de Pesquisa Memória, Ensino e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Piauí realiza de 20 a 22 de agosto, em Parnaíba, o Congresso Internacional de História e Patrimônio Cultural. O encontro é uma parceria com a Universidade de Lisboa e vai reunir profissionais de ciências humanas e sociais que debaterão sobre patrimônio, sociedade e museus. Sua participação é importante. As inscrições estão abertas no site www.ufp.br/patrimônio cultural, pelo telefone 9993 1806 ou diretamente no campus da UFP em Parnaíba, no Departamento de Turismo. Apoio FM Universitária. 96,7 Universitária Esportiva. Só falando dos brasileiros que vão estar disputando hoje as Olimpíadas, 15 horas, Juliana e Larissa disputando medalha de bronze no vôlei de praia contra Shui Zhang. 16 horas tem basquete masculino, Brasil e Argentina, jogo muito complicado. 16h10 tem atletismo, semifinal dos 200 metros com Bruno Barros e Aldemir Silva. E ainda tem Johan Blake e Usain Bolt disputando também as semifinais. E 18h30 é o boxe, quartas de final na categoria até 81 quilos. Yamaguchi Falcão contra Júlio Lacruz Peraza. E daqui a pouco o Renato Rezende vai competir na BMX, classe do ciclismo, nas Olimpíadas. O Universitário Esportivo, infelizmente, por hoje chegou ao fim. Você que não entendeu nada da agenda, vai ver, pode conferir na nossa fanpage. O programa que foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro, programa com a realização da FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.